Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. É uma data em que muitos estados brasileiros têm como feriado. Mas todo mês de novembro e todos os meses do ano devem ser voltados para combater as ações de discriminação social, racial e todas as formas de discriminação em que o nosso país ainda sobrevive e tão presente no mundo inteiro. De fato, os negros, que compõem praticamente a metade ou mais da metade da população brasileira, porque existe essa divergência entre se declarar negro e as outras formas em que estamos classificados como pardos e por aí vai, mas de fato o Brasil ainda necessita de muitas políticas públicas para acabar com o fosso que ainda existe entre aqueles que sempre foram privilegiados e que sempre se beneficiaram do Estado brasileiro e das políticas públicas que eles mesmos criam para se beneficiarem. E aí eu trago algumas questões tão importantes, que é a tipificação de crime, é isso mesmo, a tipificação como crime, o preconceito racial e, além disso, as políticas tão importantes que nós tivemos, que são políticas de cotas nas universidades, em concursos públicos e tantas outras ações que se fazem necessárias num país em que, diferente daquilo que diz a liturgia dos livros, de que a princesa acordou lá e assinou uma lei áurea e tal, não resolveu o problema da escravidão aqui no Brasil, porque os negros foram simplesmente jogados e retirados dessa condição dita escravidão. No entanto, foram para as favelas e para as condições mais precárias possíveis dos trabalhos, pela ausência da qualificação, do acesso à escola, que não era permitido para os negros até pouco tempo aqui no Brasil. Então não se trata de dizer que a lei de cotas ela é para facilitar o ingresso nas universidades públicas, porque são os negros ainda que necessitam da nossa escola pública e que têm uma ausência de condições e de atuação no nosso dia a dia para que essa escola pública tenha qualidade efetiva e tão necessária, diferente daqueles que são abastados financeiramente e que têm acesso aos meios necessários para que seus filhos estudem. Quem é que geralmente nós encontramos nos faróis, encontramos nas praças, encontramos nesse fosso de desigualdade que esse país e aqueles que estão hoje, muitos protestando branquinho, de amarelo, que nunca sentiram o peso da desigualdade, que estão nas ruas pedindo pela ditadura e pela volta dessas políticas de exclusão e que de certa forma dialoga com a volta da escravidão, porque não aceitam que a mulher negra que trabalhou como escrava e que se diziam, é quase membro da nossa família, possa ter os seus filhos frequentando as universidades e tendo direitos. Não concebem um país de inclusão social e voltado para atender as pessoas em forma geral. Então, por isso, meus amigos, o Dia da Consciência Negra, o Dia da Consciência, ele não pode se resumir apenas ao dia 20, mas é muito importante que nós tenhamos essa lembrança dessa data para que todos os demais dias do ano possamos fazer o enfrentamento contra a discriminação, o preconceito e cobrarmos políticas públicas, porque somos nós quem mantemos esse país em pé. Viva a negritude!